No vídeo de hoje você vai conhecer 6 passos práticos para juntar 10 mil reais. Se você é aquela pessoa que tem a sensação que trabalha só para pagar conta, que nunca sobra nada no fim do mês, que tudo é na base das parcelas e que juntar dinheiro parece um negócio fora da realidade, respira fundo, fica comigo porque esse vídeo é para você. Mas antes, seja muito bem-vindo. Meu nome é Solange Oliveira e aqui você aprende sobre finanças e investimentos de um jeito fácil. Nada de palavras difíceis e o assunto é literalmente desenhado para que você entenda que finanças e investimentos é um assunto legal. Agora, bora começar. Passo número 1, definir o motivo. Por quê? Porque tudo na vida tem um motivo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tudo que você faz tem um motivo definido. Tudo que eu faço tem um motivo definido. Quer ver? Você vai ao supermercado para quê? Para comprar comida e se alimentar. Você vai à academia para quê? Para treinar e cuidar da saúde. Você compra um livro para quê? Para ler e aprender. Então agora eu pergunto, você quer juntar dinheiro para quê? O que te moveria a abrir mão de gastar com coisas desnecessárias em prol de um objetivo maior para você mesmo? Juntar só por juntar não tem sentido. O sentido está no que o dinheiro vai te proporcionar. É a partir desse motivo bem definido que você vai ter combustível para ser firme na disciplina de todo mês separar um valor e conseguir abrir mão de gastar com qualquer outra coisa. Pode ser uma viagem, pode ser montar uma reserva financeira, pode ser comprar um computador, pode ser trocar de carro, pode ser qualquer coisa. O sonho é seu, o objetivo é seu. O importante mesmo é ele ser bem definido. Então anota aí que a primeira coisa que você vai fazer é definir o motivo e escrever em algum lugar. Passo número 2, crie uma forma de lembrar dele. Por quê? Porque já dizia aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. A maioria das pessoas já tem uma vida agitada, um monte de coisa para fazer. Direto surge aquela sensação de que corre, corre, mas não sai do lugar. Então já pensou no meio dessa correria você se deparar com a foto ou um papel escrito do seu objetivo bem ali na sua frente, do nada, entre um compromisso e outro, e de repente você se pega ali lembrando dele? Isso faz muita diferença, ainda mais quando são objetivos que levam meses ou anos para chegar. Criar formas de lembrar dele faz com que você mantenha seu objetivo vivo, sempre à vista, e isso vai alimentar cada vez mais o seu foco. Então a dica aqui é, escreva o motivo ou imprima uma foto e deixe em algum lugar que você olhe sempre. Pode ser na agenda, pode ser um bilhete na porta da geladeira, na janela, pode deixar de plano de fundo de celular, pode ser em qualquer lugar, mas crie uma forma de lembrar dele todos os dias. Passo número 3, estipule o valor mensal e o período. Aqui você vai precisar basicamente de duas coisas, o valor mensal e, claro, a sua constância. Eu vou mostrar 3 simulações práticas que você e qualquer pessoa pode adaptar para a sua realidade hoje. Vamos lá. Começando com R$ 200 por mês, olha que legal! Fazendo uma analogia com a corrida de rua, aqui você enxerga a largada, todo o percurso e a linha de chegada. Então, por exemplo, se você começar em novembro de 2022 com R$ 200 e em 2023 aumentar para R$ 250, em 2024 aumentar para 270 e em 2025 aumentar para 280, em dezembro de 2025 você atingiria os R$ 10.000. Olha só que interessante, começando com apenas R$ 200, em 3 anos e 2 meses você já atingiria a meta. Muito bom, né? Agora vamos aumentar o valor. Se você começar em novembro de 2022 com R$ 300 e em 2023 aumentar para 310, em 2024 aumentar para 320 e em 2025 aumentar para 330, em junho de 2025 você atingiria os R$ 10.000. Olha que incrível! Aqui você chegaria ainda mais rápido
e já cairia para 2 anos e 8 meses. E agora aumentando mais um pouco, se você começar em novembro de 2022 com R$ 400 e passar 2023 e 2024 colocando R$ 400, em novembro de 2024 você chegaria nos R$ 10.000, ou seja, em 2 anos e 1 mês você estaria feliz da vida, todo orgulhoso ou orgulhosa de você mesmo. Já pensou? Isso porque são só simulações que você pode mudar valor, mudar período, o foco pode ser 10.000, pode ser 15.000, pode ser até 100.000, por que não? O segredo está no caminho que você vai fazer para chegar lá. Isso porque também não estamos falando de rentabilidade, estamos fazendo uma conta simples. Então anota aí que depois de escrever o motivo, você vai estipular o valor e definir o percurso, certo? Passo número 4, fazer uma conta só para ele, ou seja, a conta do seu objetivo tem que ser separada da conta que você usa todo dia. Por quê? Porque arrumar um canto que seja dele, exclusivo dele, vai te dar uma visão melhor de como está o crescimento. Não é recomendação, mas vou dar 3 exemplos de lugares conservadores e com rentabilidade maior que a poupança que você pode deixar o seu dinheiro. Vamos lá. Primeiro, Tesouro Selic, que é um título emitido pelo governo federal atrelado à taxa Selic. Aqui embaixo eu deixei um link do vídeo que eu fiz passo a passo explicando e investindo nele. É uma ótima opção, eu particularmente deixo a minha reserva lá, depois é só clicar que você vai ver exatamente como funciona. 2. CDBs, que são títulos de renda fixa emitidos por bancos. Traduzindo, é uma forma de você emprestar dinheiro para os bancos e eles te devolverem com juros. Tem uns atrelados ao CDI, outros ao IPCA, outros são pré-fixados, uns você pode pegar o dinheiro no dia que quiser, outros só nas datas de vencimento e assim vai. Tem muitas opções e por conta do prazo vai depender muito do seu objetivo. E para encontrá-los é só ter conta em corretora de valores ou bancos tradicionais. Mas normalmente corretoras de valores têm muito mais opções e as rentabilidades são melhores. Fica a dica. 3. Contas remuneradas. São as famosas contas com rendimentos tipo Nubank, PicPay, Mercado Pago, PagBank, entre outros. Nubank hoje está rendendo 100% do CDI, que é 13,65% ao ano, informações da última reunião do dia 26/10. PicPay está rendendo 102% do CDI, Mercado Pago 100% do CDI, PagBank também 100% do CDI, todos com rendimento maior que a poupança, todos com liquidez diária, ou seja, você pode pegar o dinheiro a qualquer momento. Então agora já vai pensando aí onde é que você vai deixar o seu suado dinheiro para o objetivo específico. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Passo número 5, definir a forma de se pagar. Por quê? Porque tão importante quanto decidir o valor e o lugar que ele vai ficar é também definir a forma como você vai se pagar. Exemplos. Se você é acostumado a pagar um boleto, você pode criar um boleto através de bancos digitais e aí o dinheiro já cai direto em uma outra conta sua. Se você é acostumado com Pix, você pode fazer um Pix para uma conta específica sua. Se você recebe em espécie, você pode separar o valor estipulado para depositar. E se ainda tiver qualquer outra ideia, ótimo, só faça, porque a partir do momento que você decidir juntar dinheiro, além das contas necessárias do mês, você também terá sua própria conta para pagar. Guarde isso, você terá a sua própria conta para pagar. Olha aí que legal. E agora vamos ao último passo, que é uma das lições mais importantes. Passo número 6. Pague-se primeiro. Isso pode fazer uma diferença muito grande na sua vida, porque ao se colocar em primeiro lugar, você inverte a lógica tradicional de pagar todo mundo primeiro e ficar só com o que sobra no fim do mês. Você é quem trabalha o mês inteiro, acorda cedo, se organiza, faz um monte de coisa e na hora de receber seus valores você fica só com o que sobra. Já parou para pensar nisso? De maneira geral, é claro que as pessoas se preocupam primeiro com os gastos da manutenção da casa, alimentação e transporte, mas se você deixar para poupar só o que sobra, além de jogar seu objetivo lá para a última categoria, você ainda arrisca chegar no fim do mês sem nenhum tostão no bolso. Então não é deixar de pagar nenhuma conta, é só inverter a lógica e se pagar primeiro.
porque dessa forma você já se prioriza, fica mais confiante e segue a rotina do mês já com o seu objetivo abastecido, entendeu? E é isso. Essas foram as 6 dicas para juntar 10 mil reais. E se bateu aquela vontade de juntar dinheiro, não deixa ela embora. Começa hoje, começa agora. E eu espero de coração que esse vídeo te ajude na sua jornada. Muito obrigada por assistir. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!